Só para a gente finalizar, aqui a gente acaba essa questão que a gente chama de as duas casas de Israel, porque talvez para a igreja aqui no Brasil esse assunto não é tão conhecido. Mas esse assunto que a gente trouxe para vocês, ele já vem sendo discutido pelo povo judeu há muito tempo. Esse ensino das duas casas de Israel, ele surgiu até mesmo pelo povo judeu. A questão é que eles não entendem a questão da revelação por trás dele, mas esse ensino, ele vem de lá. E olha só que interessante, eles conseguem ver até a chegada de Cristo, só que de Cristo para frente, por eles não crerem em Cristo, eles não conseguem ter o restante da revelação. Só que olha que interessante, quando você olha para a primeira aliança, a lei tinha ido parar aonde? Em tábuas de pedra, né? Quando Deus, ele por meio do profeta, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, ele vai falar sobre escrever uma nova aliança. Ele diz que a lei iria parar aonde, irmãos? No coração. Na mente e no coração. Olha as duas tábuas aqui também, né? Na mente e no coração. E quem é que faz parte dessa aliança que era profetizado para a casa de Israel e para a casa de Judá? Nós não estamos incluídos? Então, quando as pessoas leem, por exemplo, profecias como as 70 semanas, que eu não vou explicar ela hoje de novo, né? Mas quando você lê as 70 semanas e a Bíblia diz assim que 70 semanas estão profetizadas sobre o teu povo, Daniel. Quem que é o povo? Você percebeu que Deus estava mostrando uma profecia que incluía todos aqueles que fazem parte do povo de Deus? Então, o próprio texto, né, que a gente leu agora sobre Efésios, Deus estava pegando os dois e unindo em um só corpo, que é Cristo, e nesse um só corpo ele vai dizer, esse era o mistério de Cristo que estava oculto no passado. Então Deus estava querendo mostrar para nós que em Cristo, no sacrifício dele, incluía judeus e gentios por meio da fé. Então, quando a gente olha nos dias de hoje, quando um judeu se converte, o que ele se torna? Igreja. Entenderam? Quando um judeu se converte, ele se torna igreja. Quando um gentil se converte, o que ele se torna? Igreja. Não existe mais essa dicotomia de dois povos, mas Deus uniu e fez um único só. E é isso que é chamado na Bíblia de um mistério de Cristo pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, e que na velha aliança era chamado de as duas casas de Israel. Deus semeou uma, sobre quem caiu a promessa de que seria uma multidão de povos, e preservou aquela uma que seria uma única nação. E agora Deus une tudo em um só, e Deus fez esse mistério. Quando você entende isso, irmãos, isso é revelador, porque ele vai desbloquear as profecias do livro do Apocalipse. Se você fizer separação e você entender que Israel é separado, você sempre vai cair num erro de dizer, não, a igreja não está mais aqui, ela foi arrebatada, porque a grande tribulação é só para o povo de Israel. Mas em nenhum momento da história isso aconteceu. Em nenhum momento da história foi dito que aqueles que servem a Jesus seriam preservados de tribulação. Pelo contrário, o discurso de Jesus era, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. O discurso de Jesus era que importa que por muitas tribulações alcancemos a salvação. A Bíblia sempre vai falar sobre essas coisas. E aí entra questões como, por exemplo, você vai ler o livro do Apocalipse, que a gente vai entrar agora. Quando você entende duas casas, você vai entender outro assunto, que são duas testemunhas. Quando você entende duas casas, você vai entender outros assuntos, como, por exemplo, por que aparece lá 144 mil do povo de Israel? Né? Por que a Bíblia fala sobre isso? Quando você entende duas casas, você vai ver que esses 144 mil, ele não se limita somente a 12 tribos terenas, mas Deus estava usando uma figura de linguagem, um número simbólico, para falar da casa de Israel. Mas Paulo diz que o Israel de Deus somos nós. Ele não vai falar de um Israel espiritual, né? Que Israel não é só aquele que é da carne, que é circuncidado na carne, mas são aqueles que de fato são circuncidados na mente e no coração. Entenderam? Quando você entende essas coisas, você vai começar a desbloquear profecias, como 144 mil, duas testemunhas e muitas outras coisas que estão no livro do Apocalipse e permanecem bloqueados. Então agora, a gente gastou praticamente 1h11. A gente tem uma horinha para falar de Apocalipse. Tem como a gente começar pelos 144 mil, então? Daí a gente já introduz, tá? Quer que eu fale? Pode. Tá.
Então, irmãos, como ele falou, então quando vocês entendem isso, infelizmente o tempo é curto, mas vai começar a desbloquear algumas coisas aqui para nós, tá? Então, olha só, tu tem 144 mil textos? Não tem aí, né? Devo... Senão eu leio aqui mesmo. Pode ler. Então, vamos, Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim. Apocalipse 7, verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foi dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as aves, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi, o número dos que foram selados era de 144 mil, de todas as tribos de Israel. Então, a pessoa que não tem informação das 2 casas, ela vai olhar para esse texto e vai pensar, não, está falando de judeus. 144 mil judeus. Mas quando você tem um entendimento que este número 144 é extremamente profundo, Tiago diz, qual era o número, qual era a dimensão dos muros da Nova Jerusalém? 12 mil côvados por 12 mil. São 144 mil côvados. Em quantos dias Deus fez o mundo? 6 dias. Irmãos, 6 dias vezes 24 horas são quanto? 144 horas. Irmãos, quando nós vemos lá em Gênesis que diz assim, Abraão, a tua descendência será escrava por 400 anos. Depois eles sairão de lá e tornarão para cá. O ano bíblico ele tem 360 dias. Se nós multiplicarmos 360 vezes 400, quanto nós chegamos? 144 mil. O número 144, ele representa justamente o quê? O tempo do trabalho do Senhor. 144 horas fala de 6 dias. 144 mil fala de 6 mil anos. Se nós pegarmos 144 mil, dividimos pelo 24, que é o número de um dia, se nós pegarmos 144 mil e dividimos esse número, tem uma calculadora aí? Consegue botar a calculadora? 144 mil dividido por 6 mil. 24, tá vendo? 24 não é o número de horas do dia? Você percebe que está apontando para o número do dia? Então são 6 mil anos. Um dia vai representar também o milênio. Posso fazer um acréscimo? Pode fazer. Olha só, só para não fugir desse número 24, se você pegar os 144 mil dividido por 6 mil anos, dá 24, né? 24 dividido por 2 é? 12, né? Por que eu falei isso? Você tem 12 horas que simboliza a manhã e tem 12 horas que simboliza a tarde, a noite, né? Quando você olha para as 2 alianças, você não tem uma primeira aliança que tem 12 patriarcas e você não tem uma segunda aliança que é tipificada por 12 apóstolos? Lá no Apocalipse 24. Você não vai ter 24 anciões, entenderam? E é interessante que os 24 anciões, o texto 24 anciões vai aparecer 6 vezes. 6 vezes 24, 144. Agora pega esse número, irmão, 6 mil, divide por 50. 50 é o número dos jubileus, não era? Era o ano dos jubileus. Olha quantos jubileus a Terra vai ter. 120 jubileus. Se você pegar 6 mil anos e dividir por 50, você vai ter 120 jubileus. 120 jubileus, irmãos. O número 120 é o que vai aparecer lá em Gênesis. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, mas os seus dias serão 120 anos. Com quantos anos Moisés entrou? Quantos anos Moisés tinha quando o povo entrou em Canaã? 120 anos. Então, o número 120 representa a completude, o término, o fim. Posso acrescentar mais um depois? Claro, pode acrescentar. Deixa eu só falar uma questão aqui para a gente terminar. Então, você vê que 144 mil, quando você divide ele, você vai chegar ao número 6 mil anos. Quando você pega o número 6 mil anos e divide por jubileus, você vai ter o número 120. E o número 120 está apontando juntamente para aquele contexto lá de Gênesis do dilúvio.
Vai acontecer a mesma coisa novamente. Então, 144 mil é o trabalho que Deus teve durante todo esse tempo da humanidade trabalhando. E o povo de Deus vai ser tipificado naquelas 12 tribos. 144 mil significa a relação com 6 mil anos no seu povo. Amém? Pode acrescentar. Só para não perder o momento do hype desses números, 120 aponta, como Israel falou, para 6 mil anos, ou 120 jubileus, período que Jesus também... Deus ele vai dizer lá em Gênesis 6 que o meu espírito não agirá para sempre sobre o homem, mas o seu tempo será 120 anos, ou 120 jubileus, falava de só 6 mil anos, entenderam? Então, até aqui, beleza. Mas olha só uma coisa que eu vi essa semana lendo lá. Quando você olha para a primeira vinda de Jesus, quando ele vai ascender aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele vai dizer que quantas pessoas estavam vendo Jesus subir? 120. Agora, o que os dois anjos dizem? Da mesma forma como vocês o viram subir, vocês verão. Foi uma vinda visível. Que tinha 120 pessoas. Na volta de Jesus, é uma vinda que foi tipificada por aqueles 120. Só que aqueles 120 também são uma simbologia que aponta para os 6 mil anos. Está dizendo assim, ó, que todo olho verá, todo mundo verá. E esse todo mundo, irmãos, não inclui só os vivos. Tá? Porque a gente vê os céus abrindo, os anjos estão contemplando a vinda de Jesus, a gente vê o inferno se abrindo para dar os seus mortos, quem está lá embaixo também vai ver a vinda de Jesus, tanto que Jesus disse para Caifás, né, vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, só que Caifás já morreu, né? Vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Esse número 120 pessoas vendo ele subir, ele aponta para esses 120 jubileus, que aponta para 6 mil anos. Todas as pessoas. Mundo. Entendeu? Quando Jesus diz lá em Apocalipse 1:7, né, a revelação dada pelo anjo João, ele diz assim, ó, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Esse todo olho verá, irmãos, não inclui só os vivos, inclui tudo, tá? Todos. Ó, só para vocês entenderem a revelação, Paulo vai dizer assim, ó, que na vinda do Senhor, Paulo vai dizer assim, ó, que todo joelho se dobrará e toda língua... Até mesmo os que transpassaram. Até mesmo os que transpassaram. Mas olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó, quando ele diz todo olho e toda língua, ele está dizendo aquele que está em cima no céu, aquele que está na terra, e ele diz aqueles que estão embaixo da terra. Irmãos, quando Paulo diz, ele diz aqueles que estão embaixo da terra, ele diz... que todo olho vê, todo olho é Apocalipse, né? Ele diz assim que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Por que aqueles que estão debaixo da terra estão dobrando o joelho e confessando? Porque eles estão vendo a vinda acontecer. Então você vê que esses 120 que viram é uma figura que aponta para os 120 jubileus, os 6 mil anos. Todas as pessoas de todas as épocas. Entenderam? Pode continuar. Então, vocês percebem aqui a relação desses 144 mil, o quanto é importante? Então, infelizmente, quando nós não temos esse entendimento, a gente fala, não, tinha alguns até dizendo que não é apenas 144 pessoas, 144 mil que vão ser salvos. Tem gente que pregou isso no passado, mas não é isso que o texto está dizendo. E olha só quem vai ser selado. Então, viu números que foram selados, que era de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Sacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Faltam duas tribos aqui, irmãos. Que é a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Por que faltam essas duas tribos? É um pouco difícil de explicar em pouco tempo. Mas, irmãos, lá em Gênesis 49, é 49, né? Vai dizer que Dan vai ser como a serpente que vai morder o calcanhar do cavaleiro e ele vai cair. E nós vemos que Efraim se tornaria numa multidão de nações. Irmãos, por que nós não estamos vendo Efraim? Porque Efraim, nós vimos que era aquelas 10 tribos que foram atiradas nas nações e voltaram.
Agora Deus está mostrando aqui já não mais a casa de Israel, a casa de Judá na carne, mas Ele está mostrando ela já no Espírito, seladas com o Espírito Santo. Então a promessa de Efraim já se cumpriu aqui. Todas essas tribos agora são Efraim. Mas aquela tribo de Dan que foi tirada representa aqueles do povo de Deus que vão apostatar. Que vão apostatar nos últimos dias porque vão aceitar a marca da besta. Amém? Agora, olha como Deus ele vai dar uma lupa desses 144 mil e vai mostrar de outra forma ela. Verso 10, verso 9. Olha só, é o mesmo povo visto por outro ângulo. E olha como a promessa de Efraim e a promessa de Abraão vai se cumprir aqui. Depois dessas coisas vi, eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, né, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Lembra da festa dos tabernáculos? Eles tinham que pegar palmas nas mãos para participarem do tabernáculo de Deus. E quem fazia isso não era o povo de Israel? Vocês não querem participar da Nova Jerusalém? As 12 portas da Nova Jerusalém está falando de judeus ou está falando de 12 tribos? São 12 portas das 12 tribos de Israel. Você não vai entrar por porta de gentil. Você vai entrar por porta das 12 tribos. Entende? Então ele fala assim, fechei aqui sem querer. Olha lá. E clamavam em grande voz, dizendo, né, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodando o trono, e os anciões e os 4 seres viventes entre o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória, a sabedoria, ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. E os anciões, né, um dos anciões tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, que são e de onde vieram? E respondeu-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Então ele me diz, são estes os que vêm da onde? Da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. E eu pergunto para vocês, quem almeja, quem lava suas vestes no sangue do Cordeiro, o que é? É filho de Deus, é igreja, é povo do Senhor, se uniu a Cristo. E da onde eles vieram? Da grande tribulação. Infelizmente, irmãos, a igreja não se lembra disso, a igreja não prega mais isso. Mas sabe como eles ensinam a vida de Cristo? Que Jesus vai vir e as pessoas vão desaparecer do nada e as roupas vão ficar no chão. Eu quero que você me mostre isso na palavra. Irmãos, a Bíblia diz que a vida do Senhor ela vai ser terrível. Os céus pegaram fogo, as montanhas cairão, irmãos. As coisas serão queimadas. É assim que fala a vinda do Senhor. É assim que fala a vinda do Senhor. Então, o que nós vemos aqui? Que essas pessoas estão vindo deste contexto. Então, quando você não tem a revelação das duas casas, você vai olhar para os não, isso aqui é só para judeu. É só para judeus. Aí eles vão dizer, não, Apocalipse só fala da igreja até ali, Apocalipse 3 ou 4. Por quê? Porque eles vão olhar para Israel aqui e entender, não, está falando de judeu. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro judeu é aquele que tem o seu coração circuncidado. Tá? E diz mais, né? São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome e nunca mais terão sede. Na grande tribulação, irmãos, o que a pessoa vai precisar para comer e beber? A marca da besta. A igreja passará fome, passará dificuldade, mas o que a Bíblia fala? Que a mulher vai ser levada para o deserto, onde Deus vai sustentá-la durante 1260 dias, fora da vista da serpente. Irmãos, aquilo que aconteceu lá no Êxodo vai acontecer novamente com aqueles que estiverem vivos do povo de Deus. Deus vai derramar o maná mais uma vez, Deus vai mandar tudo aquilo que aconteceu lá no Egito. A Bíblia fala nos profetas que quando o povo for levado para o deserto, Deus fala que vai fazer com que águas brotem da rocha. Deus fala que vai fazer com que haja alimento
no deserto. Enquanto o mundo vai estar aqui fazendo comércio com a marca da besta, o povo de Deus vai estar sendo protegido pelo Senhor no deserto e Ele mesmo vai estar sustentando o seu povo. Ele vai estar sustentando o seu povo. O que nós estamos vendo agora, irmãos? Uma pandemiazinha no mundo deixou o mundo todo errado. Vocês imaginaram o que vai acontecer nos últimos dias, irmãos? As coisas estão começando a apertar bem pouquinho e as pessoas já estão apavoradas. Nós vamos ver que em Malaquias capítulo 4, agora eu vou passar um pouco, falei dos 144 mil, vocês compreenderam mais ou menos, né? Do selamento e tudo mais. É claro que existe muito mais coisas para se falar, mas eu não vou poder entrar tanto em detalhes. Na Bíblia fala de 2 testemunhas. Na Bíblia fala de 2 profetas que vão estar profetizando no fim. Então, irmãos, olha que interessante. Nós vemos que a Bíblia tem, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Não vem o caso a ordem das coisas, não tem como nós explicarmos isso, mas eu quero que você entenda o conceito. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Tu tem o texto das 2 testemunhas aí? Era o próximo que eu ia botar. Tá, eu vou botar um texto das 2 testemunhas e vocês vão ver aqui. Preste atenção. E darei poder às minhas 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos sem que, E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar o céu para que não chova. Quem fez isso? Elias. Nos dias da sua profecia também tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Moisés. Irmãos, nós não vemos quando o povo estava saindo do Egito, 2 pessoas profetizando, fazendo cair sinais sobre o Egito e tiraram o povo? Aqui nós estamos vendo a mesma coisa, assim como Moisés e Arão se levantaram fazendo sinais no Egito, Deus vai levantar 2 testemunhas no final dos tempos, e essas 2 testemunhas vão fazer as mesmas coisas que Moisés e Elias. Por que são 2 testemunhas? Porção dobrada do Espírito. Entende? E continua. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, tantas vezes quantos quiserem. O que eu quero dizer aqui para vocês, irmãos? Irmãos, as 2 testemunhas que vocês estão vendo aqui, elas estão fazendo exatamente a mesma coisa que os anjos das 7 trombetas e que os anjos das 7 taças. Não é que existem 7 anjos que vão estar tocando 7 trombetas, 7 anjos que vão estar tirando 7 taças e 2 testemunhas. Não, é a mesma coisa. Deus vai tipificar as 2 testemunhas em 7 anjos que tocam taças e 7 anjos que tocam trombetas, porque são as mesmas coisas. Agora, uma questão muito importante que vai aparecer aqui, que diz assim: darei as minhas 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão de pé diante do Senhor. Irmão, quando você está dormindo, você está em pé ou você está deitado? E quem foram aqueles que estão dormindo? Não eram as 10 virgens? E quem são os 2 castiçais que estão em pé, irrepreensíveis diante do Senhor? Você sabe disso? Irmãos, nós temos lá no início de Apocalipse 7 igrejas. Cada igreja vai ser um castiçal do Senhor. Bota aí para nós ver. Olha lá. Então, olha que interessante. Nós temos 7 igrejas que vai ser tipificado naquela menorá que eu falei para vocês. Bota Deus para mim ler o nome delas. A primeira vai ser qual? Éfeso. A segunda vai ser Esmirna. A terceira vai ser Pérgamo. A quarta, Tiatira. A quinta, Sardes. A sexta, Filadélfia. E a 7ª, Laodiceia. Todas essas igrejas, a primeira, a terceira, a quarta e a quinta e a 7ª, são repreensíveis diante do Senhor. Mas Esmirna e Filadélfia são irrepreensíveis. São 2 castiçais irrepreensíveis diante do Senhor. Por que são 2 castiçais irrepreensíveis diante do Senhor? Porque eles não se contaminaram com o erro do mundo. Eles não se contaminaram. Os outros se contaminaram com muitas coisas. Vai falar do profeta Balaão, vai falar de Jezabel, vai falar dos nicolaítas, vai falar de uma série de coisas.
Mas aqueles, Esmirna e Filadélfia, não vão se contaminar. O que representa Esmirna e Filadélfia? Muitas coisas, mas eu vou resumir muito aqui para vocês. Esmirna e Filadélfia representam aqueles que nos últimos dias vão estar irrepreensíveis diante do Senhor. As outras igrejas representam aqueles que vão estar repreensíveis. E sabe o que eles vão estar falando, essas duas igrejas? À meia-noite, eis que vem o noivo. São as duas testemunhas do Senhor que vão estar profetizando o poder do Senhor para corrigir a sua igreja antes que venha o dia do Senhor. Então vai se cumprir o que diz lá em Malaquias capítulo 4. Atentai para a lei de Moisés, meu servo, o qual vos prescreveu a lei em Horebe para todo o Israel. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e poderoso dia do Senhor. Antes que venha o grande e poderoso dia do Senhor, para que eu converta o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que Deus vai fazer nos últimos dias, irmãos? Existirão pessoas preparadas pelo Senhor que receberão a unção, o poder duplo para corrigir o restante da igreja. Lembra que eu falei para você que no primeiro momento aquela menorá ela estava cheia do fogo e o fogo foi baixando? Este poder vai vir do Senhor e vai colocar novamente o fogo na menorá e o fogo vai subir. Aleluia! Esse dia vai chegar. Este é o momento da chuva serôdia, em que o poder vai ser derramado mais uma vez. Então elas vão profetizar o que está lá em Apocalipse 14, que diz assim, é chegado o tempo do juízo de Deus, adorai aquele que fez o céu e a terra, todo aquele que utilizar a marca da besta será castigado, etc, etc. Aquelas vozes daqueles 3 anjos, irmãos, são as duas testemunhas profetizando com poder. Então vamos continuar o texto de Apocalipse 11? Mais um pouquinho? Quer falar? Não vai falar aqui. Israel tá fominha. Eu me empolgo. Então, irmãos, vou ser breve também, tá? A questão aqui é a seguinte, quando a gente fala das duas testemunhas, muitas pessoas acabam, como é que eu posso dizer, dizendo que as duas testemunhas são 2 homens literais, que são Elias e Moisés, justamente por esse texto de Apocalipse 11 que diz o quê? Que eles têm poder para fechar o céu durante o tempo da sua profecia, e a gente vê que Elias fechou o céu por 3 anos e meio, olha aqui, 3 anos e meio fala o quê? Metade da semana que a gente estudou lá no primeiro dia. E eles têm poder de transformar água em sangue e fazer quantas pragas quiserem, que foi o que Moisés fez. Qual que é a sensação que isso dá? Poxa, está dizendo que os 2 vão voltar, até porque Moisés morreu e o corpo dele não foi encontrado, Elias, ele foi arrebatado vivo, então ele tem que voltar. Esses são argumentos usados. Mas a verdade é que o texto não falou só de Moisés e Elias. As pessoas só veem Moisés e Elias. Mas o texto diz assim, que darei poder às minhas 2 testemunhas. Diz assim, que elas têm poder para fazer sair fogo da sua boca. Essa é uma expressão que está lá em Jeremias, acho que no capítulo 1, se eu não me engano. Diz que a palavra de Deus era como o fogo que sai da sua boca. Aí o texto vai falar assim, vai falar sobre Moisés e Elias, e depois ele vai dizer, esses 2, as minhas testemunhas são também os 2 castiçais e 2 oliveiras. De quem que está falando? Lá de Zacarias, quando você vê 2 oliveiras e 2 castiçais. Você percebeu que o texto que fala de 2 testemunhas citou pelo menos Jeremias, citou Zorobabel e Josué lá em Zacarias, citou Moisés e Elias. Tem pelo menos 5 personagens sendo citados como figura das 2 testemunhas, mas as pessoas só veem 2, Moisés e Elias. Então, vocês veem que o texto ele não está falando de uma forma literal de 2 homens, mas ele está falando de uma forma simbólica do poder que estará sobre as 2 testemunhas. É como quando a gente vê Elias, João Batista, o que Jesus diz? Olha, Elias já veio, porque estava falando que Elias veio debaixo da unção. João Batista veio debaixo da unção de Elias. A mesma unção que estava sobre Elias, estava sobre João Batista, vai estar sobre as testemunhas do tempo do fim. Veja que Jesus, ele fala lá no Pentecostes, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. Quem que a Bíblia está dizendo que vai ser testemunha de Jesus? Para que Jesus está dando o Espírito de Deus para nós que somos a igreja? 120 pessoas. 120 pessoas que estavam lá reunidas no tabernáculo. Não é para que a gente possa ser testemunha?
testemunha mártir, né? E testemunha é mártir. Eu falei isso esses dias, né? O que eu quero mostrar para vocês? Às vezes, quando a gente lê o livro do Apocalipse com bloqueios, né? Portas fechadas, se você não tiver algumas chaves que abrem, você não sente aquela sensação do tipo assim, poxa, como eu gostaria de ser um desses dois? Né? Poxa, por que Deus escolheu só dois? Assim, pô, eu sou tão pequenininho, né? Comparado a esses. Mas a verdade é que Jesus estava falando de nós e a gente, por não ter a revelação, não entendeu que as testemunhas somos. Só que Deus, ele tipificou isso em muitos lugares. O Israel citou no Êxodo, você tem duas testemunhas, Moisés e Arão. Vocês veem os dois fazendo milagres, Moisés e Arão. Nos dias, por exemplo, assim, de Jesus, nós vamos ver que tem uma situação muito legal. Jesus ascende ao céu, ele deixa ali o pessoal. Quando os apóstolos estão pregando a palavra, a Bíblia diz que a igreja cresceu e eles não estão conseguindo atender tudo, eles consagram quantos diáconos, irmãos? Vamos lá, 7. 7 diáconos. 7 não é o número da igreja que a gente acabou de ver aqui, 7 igrejas, foi consagrado 7 diáconos. Se você continuar lendo Atos, a Bíblia não fala mais dos 7, só fala na hora da consagração. A partir dali ela vai falar de quantos diáconos? 2. Estevão e Filipe. Perceberam? Agora, olha que revelação legal aqui, Quando você escuta falar de Estevão, que era uma testemunha, que foi ungida com o Espírito Santo no Pentecostes para dar testemunho, a Bíblia diz que ele age com poder, há milagres, sinais, maravilhas e tudo mais, que é o poder que as testemunhas também vão ter no tempo do fim. O que aconteceu com Estevão em Jerusalém? Ele foi o fim dele, apedrejado e morto, né? Mas, por outro lado, você tem Filipe. Filipe, a Bíblia diz que quando começa a perseguição, ele vai para Samaria, ele prega em Samaria, há um avivamento, aí um anjo aparece para ele e diz assim, agora sai daí, vai para o deserto. A Bíblia não diz que o Apocalipse que a mulher está sendo levada para o deserto, quando começa a perseguição. O que acontece? Filipe vai para o deserto, ele prega para o eunuco, eunuco aí talvez tipifique as nações, ele prega para o eunuco. O que acontece depois com Filipe? Ele é transladado, ele é arrebatado e levado para outro lugar. O que nós vemos aqui nessa carta às 7 igrejas que o Israel mencionou agora? Nós só vemos 2 igrejas irrepreensíveis, Esmirna e Filadélfia. Esmirna é uma figura de Estevão. A Bíblia diz assim, que Estevão foi morto, apedrejado. Você vê sendo dito nessa carta de Esmirna que era irrepreensível, que eles deveriam ser fiéis até a morte, porque eles passariam por 10 dias de tribulação, ligado às festas que Israel pregou na aula anterior, ontem, né? Que lá fala de 10 dias que tem do toque de trombetas até a expiação. Você vê ali, passariam por 10 dias de tribulação, e muitos seriam presos, muitos mortos, mas eles deveriam ser fiéis até a morte. Estevão não foi morto lá em Jerusalém? Agora, do outro lado do castiçal, você não tem Filadélfia? E o que está sendo dito a Filadélfia? São pobres, eles não têm muita coisa, mas a Bíblia diz assim que eles são ricos aqui, Aleluia! E o que a Bíblia vai dizer para eles? Tenho posto diante de vocês uma porta aberta, né? A chave de Davi, né? Tenho posto diante de vocês uma porta aberta e eles seriam livres da hora da tentação. Para quê? Para que eles vejam quando Jesus vir. Então você vê que a Bíblia está falando que dentro da igreja, essa mensagem das 2 testemunhas, ela está mostrando uma coisa, que dentro da igreja, a mesma igreja que vai permanecer durante a grande tribulação, vai existir uma diferença de 2 grupos. De um lado, você vai ter aqueles que vão ser que nem Moisés. Moisés morreu antes de entrar na Terra Prometida. Do outro lado, você vai ter um grupo que vai ir para o deserto, como Elias, que vai para o deserto e vai ser arrebatado, levado numa carruagem de fogo. Arrebatamento da igreja. De um lado, você tem pessoas como Estevão, que vão estar pregando lá em Jerusalém, que vão ser apedrejados, mortos. Do outro lado, você tem Filipe, que vai permanecer vivo até o final e vai ser arrebatado. De um lado, você tem Esmirna, presos, levados à morte, seja fiel até a morte. Do outro lado, você tem o quê? Filadélfia, que está dizendo o quê? Você é fraca, é pobre, porque no período da grande tribulação as pessoas não vão poder comprar e vender por causa da marca da besta. São pobres,
mas são ricos em Deus porque vão estar debaixo de um avivamento, de um acender de Deus. E o que está sendo dito? Eu vou botar uma porta aberta. O que é isso? O céu se abrindo e a igreja vai ser arrebatada. Então vocês vão ser livres da hora da tentação. Qual é a hora da tentação que está sendo dito ali? A marca da besta, a adoração, 666. Essa é a maior tentação que vai vir sobre a terra. Quem não colocar não pode comprar e não pode vender. Entendem? Então, aqui a gente não está nem lendo o texto daqui para frente, porque é muita coisa, né? Eu falei aqui para o Israel ontem. O livro de Daniel, que era 12 capítulos, eu falei de 5, para mostrar uma coisa para vocês. Tá? Eu não consegui nem falar de todos, falei de 5, para mostrar uma coisa. Lembra que lá no livro de Daniel, olha só, eu botei aqui uma imagem. Ó. Lembra que o livro de Daniel, vocês tinham ali camadas, e são vários capítulos, mas você vê que era uma camada embaixo da outra, era a mesma revelação, só mudava a linguagem? O livro do Apocalipse é isso, irmãos. O livro do Apocalipse, diferente do que muitas pessoas interpretam, que ele é uma linha contínua, que tem que vamos dizer assim, ó, fala das 7 igrejas, depois os selos, depois do selo começa a trombeta, depois termina a trombeta, começa. Não. Quando vocês vão estudar a fundo, vocês vão ver que Deus estava dando camadas de revelação e cada vez ele vai ampliando algo a mais. Que foi o mesmo, olha só, é Deus falando. O mesmo método que Deus usou em Daniel, que era o Apocalipse do Velho Testamento, Deus está usando no Apocalipse aqui no Novo Testamento. Só que as pessoas não conseguem perceber, às vezes porque a revelação está bloqueada, às vezes por falta de estudo, às vezes por vários motivos. E a questão aqui é, a gente hoje está dando um panorama geral, não é nem aprofundado isso aqui, é um panorama geral, mas para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo no livro do Apocalipse e como vocês veem a igreja passando por tudo isso. Pensem, irmãos, uma última colocação. Por que Deus daria toda a revelação que ele deu nas Escrituras se a igreja não vai estar aqui? Por que você precisa saber de marca da besta se isso não é nem para nós? Né? Segundo algumas pessoas dizem, não, pode colocar qualquer coisa que vier aí, porque quando vier o anticristo, quando vier a marca da besta, a igreja não está aqui. Então isso ainda não é a marca. Por que Deus daria toda essa revelação para a igreja se a gente não vai ocupar nada disso? A gente não vai estar aqui. Entenderam? Não faz sentido. Tudo isso que Deus está alertando em toda a Bíblia, todos os padrões, né, que a gente veio falando, por exemplo, Estevão e Filipe, Moisés, né, Moisés e Elias, um morrendo, outro sendo arrebatado, todos esses padrões, essas figuras, irmãos, Deus mostrou para nós para que a gente tivesse uma revelação plena do que vai acontecer no tempo do fim. Entenderam? Amém. Amém, irmãos. Então, complementando isso que o irmão Tiago Tis falou, o Apocalipse, irmão, para a gente continuar onde a gente está, ele não se deve ler ele, né, na ordem que ele está. Então, por exemplo, você vê os selos, aparece ali primeiramente os selos, né, Apocalipse 6, mas não quer dizer que porque as trombetas aparecem depois, que elas vão acontecer depois. Você precisa entender que cada vez Deus ele vai resumindo mais, ele vai abrindo flashbacks do que ele já falou atrás. Então, quando nós vemos todos os selos sendo abertos, as trombetas estão tocando dentro dos selos. Do mesmo modo, fala das taças e tudo mais. Porque Deus ele faz resumos. Lembra que fala das 2 testemunhas ali na sexta trombeta? Ele abre um parênteses para mostrar tudo novamente do passado. Tá? Então, irmãos, aqui as 2 testemunhas, o que é? Eu vou tentar resumir aqui de forma bem breve. Irmãos, nos últimos dias, a igreja vai estar totalmente desviada. Então, aquelas 7 igrejas que nós vamos ver lá, é um resumo do que aconteceu nas eras passadas, no tempo passado, mas é um resumo que vai estar acontecendo no final. Existem elementos que falam historicamente, mas existem elementos que falam escatologicamente. Porque ele diz assim, olha, né, para uma das igrejas, ele diz assim, olha, se tu não te arrepender, brevemente virei a ti com a minha espada de 2 gumes. Né? Eis que estou próximo. E lá no tempo lá dele estava próximo às coisas? Não. Porque ele está falando, ao mesmo tempo que está falando com eles lá, está falando com quem? Com pessoas lá no futuro. Então, em Tiátira, por exemplo, vai aparecer Jezabel. Não vou ler aqui, mas bota na tela aí. Né? Deus ele vai falar que tem uma mulher chamada Jezabel, que é a falsa profetisa que está enganando o povo. Quem foi que testemunhou contra Jezabel? Não foi Elias? Se tem uma Jezabel no meio de Tiátira, coincide que tem um Elias também. Percebe? Depois, na outra igreja, vai falar de Balaão. Balaão, aqui, ó. Isso. Né? Olha lá que interessante.
vai falar assim, ó, que em Pérgamo, vai falar que tem Balaão lá que vai corromper os filhos de Israel. Qual é o profeta que estava no tempo de Balaão? Não era Moisés, em Números 23, 24, 25? Moisés e Elias. Isso, Duas então você vê que testemunhas. vai falar de Jezabel, uma referência a Elias, depois vai falar de Balaão, uma referência a Moisés. E como é que Balaão vai corromper o povo de Deus? Com mulheres. Ele vai mandar mulheres das filhas dos Moabitas para corromper os filhos de Israel. E o que fala de 144 mil? Eles não se corromperam com mulheres. Aí você vai ver que Babilônia, que é uma referência de Jezabel, ela tem filhas. Percebem? Então, quando fala de Babilônia, a Babilônia tem filhas, os 144 mil não vão se corromper com as filhas de Babilônia. E olha que interessante, irmão, quando você vai para Filadélfia, aqui, não, você tem como dar um zoom aqui? Olha só que interessante. Esmirna está no caminho 2, mostra o caminho 2 ali. Ó, Esmirna está aqui no caminho 2, tá vendo? Quando você desce o caminho 2 da menorá, onde vai estar ligado? No sexto. Então, o caminho 2 representa quem? Esmirna. E o caminho 6 representa quem? Filadélfia. Quando nós multiplicamos 2 por 6, fica quanto? 12. Percebe a relação de Deus aqui? Porque está apontando para o povo de Deus. Agora, olha que interessante. Você tem Atos 2 aí? Senão eu leio aqui. Pode deixar que eu leio. Eu quero mostrar para vocês, nós vimos ali que as duas testemunhas vão receber poder para profetizar. Não falou? Olha o que vai estar acontecendo lá em Atos 2, falando dos últimos dias. Olha quem vai receber o poder. Isso, mas o que ocorrerá é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aconteceu em Atos. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. As duas testemunhas receberam o poder para profetizar. E os vossos jovens terão visão e sonharão os vossos velhos. Agora aqui, irmãos, você vai ver uma unção dupla. Porque diz assim, até sobre os meus servos. Mas calma aí, os servos do Senhor já não têm o Espírito? E ele fala assim, e até sobre os meus servos derramarei o Espírito, porque eles têm o Espírito, estão recebendo mais uma porção do Espírito. Até sobre os meus servos que já têm o Espírito, derramarei sobre eles, né, o meu Espírito, né, sobre as minhas servas e os meus servos. Naqueles dias e profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue e fogo. Duas testemunhas. Fogo, vapor de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, em Apocalipse 11, está falando que o poder está sendo derramado para profetizar, mas fala de duas testemunhas. Aqui em Atos 2 é a mesma coisa, para o tempo do fim, está falando que vai derramar sobre servos e servas. Irmãos, Deus ele vai levantar uma multidão de profetas nos últimos dias, irrepreensíveis, de servos e servas que vão estar profetizando, corrigindo a igreja. Irmãos, naquele dia já não vai mais haver placa, não vai mais haver CNPJ, não vai haver mais divisão, o evangelho vai ser pregado porque vai se cumprir. Então este evangelho do reino será pregado plenamente e aí virá o fim. O evangelho ele precisa ser pregado uma última vez plenamente antes que venha o fim. Lembra que eu falei que o evangelho está diluído? Cada um fala uma coisa, Deus quer trazer a unidade mais uma vez. E quem vai fazer isso? Pessoas que estão andando irrepreensíveis como Esmirna e Filadélfia. Então todas as outras estão repreensíveis, eles vão se levantar e vão repreender, ok? Então são estes homens que vão fazer aquilo, trombetas e taças. Até vou falar um pouquinho, vou resumir aqui, tá? Irmãos, vocês conhecem a Babilônia, né? Olha que interessante, vamos voltar lá. Elias, ele vai testemunhar contra quem? Contra Jezabel e Acabe. Depois nós vamos avançar, nós vamos ver que João Batista vai profetizar, vai testemunhar contra Herodes e Herodias. Herodias, que era a mulher de Herodes, ela era uma adúltera, porque ela era mulher do irmão de Herodes, e ele tomou ela à força e casou com ela em adultério. Tanto que João Batista vai dizer, olha, não te é lícito casar com essa mulher, porque ela não é tua. Percebe que ele estava testemunhando contra uma adúltera? Quando nós vamos para Apocalipse, nós vamos ver quem? Babilônia, uma adúltera. Então, assim como João, Elias profetizaram contra Acabe, contra Herodes e Herodias, no último momento nós vamos ver que as duas testemunhas vão estar profetizando contra a besta e contra a Babilônia.
Irmãos, qual era o flagelo que as adúlteras recebiam na antiga aliança? Apedrejamento. Qual vai ser o castigo da Babilônia em Apocalipse 16 para 17? Apedrejamento, porque ela era uma adúltera e foi pega no flagrante. E quem apedrejava as adúlteras lá na lei? As duas testemunhas. Quando duas testemunhas pegavam uma mulher e um homem, no flagrante eles apedrejavam. Então as duas testemunhas vão pegar a besta, né, e Babilônia em adultério e vão apedrejar ela. Percebe a relação de tudo? Por que eles vão estar recebendo esse flagelo? Porque Deus já mostrava lá na lei no passado o que ia acontecer. Né? Uma relação com a besta. Irmãos, nós não nos unimos com Cristo, nos tornamos um com Ele? Cristo não deu a vida pela sua esposa? Nós não fomos salvos por Cristo? E todo aquele que está em Cristo é salvo? Cristo não ressuscitou ao terceiro dia? Cristo não é aquele que era, que é e há de vir? Olha que interessante. A besta, irmão, ela vai ser dito que ela era aquela que era, não é e aparecerá. Não é mesmo? A Bíblia diz que o diabo deu toda a autoridade para a besta, e todo aquele que adora a besta adora o diabo. A Bíblia fala que toda a autoridade foi dada no céu e na terra para o Filho, e todo aquele que adora o Filho adora o Pai. Cristo foi morto e ressuscitou. A besta subirá do abismo porque a sua ferida mortal foi curada. A besta, ela vai preceder ela quem? O falso profeta. Cristo precedeu ele, João Batista. Tudo aquilo que Cristo fez, a besta vai fazer ao contrário. Por quê? Porque ele é o primogênito do diabo. Então, quando você se faz um com Cristo, você se torna também primogenitura para Deus. Mas quando você se faz um com a besta, como é que você se faz um com a besta? Pela marca da besta, você se torna primogênito do diabo. A besta não vai ser lançada no lago de fogo direto? A gente não viu que ela foi ferida de morte? Se ela foi ferida de morte, significa que ela passou pela primeira morte. Ela vai ressuscitar, sair dentre os mortos, vamos dizer assim, subir do abismo, e ela vai ser lançada no lago de fogo. Ela vai ir direto para a segunda morte. Então, irmãos, eu quero dizer para você que quando Cristo vir, todos aqueles que se unirem com a besta vão direto para a segunda morte. Amém? Então, olha só que interessante isso, irmãos. Eu vou falar um pouco de cronologia aqui, mas eu queria, antes de falar de cronologia, eu quero falar de um detalhe. Vocês devem ter percebido que a gente está correndo bastante, porque é muito assunto e a gente não consegue abordar tudo em um único seminário, mas a gente gostaria de deixar o máximo de coisas para quando você for reassistir essa aula depois. Mas a questão aqui é, se a gente fosse falar de algumas coisas que são de fato importantes, o que a gente ministrou hoje no início dessa aula sobre as duas casas, são importantes para você entender a questão do povo de Deus e como a igreja está incluído nesse projeto desde o princípio. Então, isso é uma chave para desbloquear o Apocalipse. Outra chave é as festas. O Israel ministrou ontem sobre as festas. Porque quando você vê as festas, você vê o candelabro, né? Você vê as 3 primeiras festas falando da primeira vinda de Jesus. Não, Pentecostes, que seria a festa do meio, apontando para o período da igreja que está frutificando, e as últimas 3 festas apontando para a segunda vinda de Cristo. Então, aqui você tem uma linha do tempo, se você estender elas. As primeiras 3 falam da primeira vinda, as últimas 3 falam da última vinda. Tudo isso é importante porque você vai desbloqueando revelações do livro do Apocalipse. Agora, eu pergunto para vocês, aonde é que as festas eram realizadas? Não era no tabernáculo? Certo? Era no tabernáculo, né? Olha só algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, muito simples aqui, não fugindo do assunto, mas é só para vocês terem uma revelação da próxima vez que vocês forem estudar. Quando vocês olham para o tabernáculo, vocês têm uma figura aqui bem interessante, tá? A gente não vai falar hoje em si sobre o tabernáculo, mas é só para vocês entenderem. O tabernáculo, ele era dividido em quantas partes? Em 3, né? O átrio exterior, a parte de fora, o lugar santo, a parte de dentro, e o santíssimo lá dentro, né? Então, no lado de fora, o que vocês tinham aqui? Tinha o altar de sacrifícios. O que era realizado aqui no altar de sacrifício? Não era um lugar de morte? Jesus não teve que sair lá do Santo dos Santos e vir à terra para morrer como Cordeiro de Deus em nosso favor? Foi isso que aconteceu, né? Jesus, ele saiu, se vocês forem olhar lá de dentro, ele estava sentado à destra de Deus, ele veio aqui fora
que é a terra, para morrer em nosso lugar. Lugar de sacrifício. Só que Jesus, depois da morte, ele ressuscita e ele ascende, ele volta para dentro. Quando você olha para esses utensílios, olha só que interessante. O que você vê lá dentro? Você vê a mesa dos pães, asmos. Tem lá quantos pães em cima dessa mesa? Quem lembra quantos pães tinha lá? 12. Representando as 12 tribos. Mas as 12 tribos não apontam para todo o povo de Deus, como a gente falou desde o início? Só que lá na frente tinha também um candelabro com 7 lâmpadas. Não aponta também para 7 igrejas? Aí você olha, na frente tinha um altar de incenso. Desde o Velho Testamento entendia-se que o incenso era apenas um símbolo que apontava para a oração dos santos. Davi diz, suba as minhas orações como um incenso. No Novo Testamento não acontece isso também? Só que aí havia um véu de separação e você entrava dentro do véu. O que tinha lá dentro do véu? A Arca da Aliança. A Arca, o que ela é? Um símbolo do trono de Deus. Só mostrei esse breve resumo por um motivo. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Um detalhe. O Israel falou sobre isso nas festas. E eu estou falando do tabernáculo porque, assim como as 2 casas é uma chave para desbloquear o Apocalipse, as festas é uma chave para desbloquear o Apocalipse, o tabernáculo é uma chave para você desbloquear o Apocalipse. Porque é no tabernáculo que era realizado uma das festas, que é o dia da expiação, que é o que está acontecendo no livro do Apocalipse. O plano de fundo por trás do livro do Apocalipse é aquela festa do dia da expiação, onde o sacerdote sai para fora. Fala da vinda de Jesus. Israel falou sobre isso, a vinda de Jesus. Então, olha só, o sumo sacerdote, nesse dia da expiação, a festa que Israel explicou, ele se vestia de branco, certo? Ele fazia o quê? Ele pegava o sangue daqui de 2 bodes, ele levava o sangue até a Arca da Aliança, ele aspergia, ele fazia expiação, propiciação pelos pecados do povo. E no final de tudo isso, ele voltava para fora, quando o sacrifício havia acabado. Nesse momento, todo o povo estava em silêncio. Em silêncio, gravem isso, eles estavam em silêncio. Na última vez que o sacerdote saía para fora, ele pegava todo o sangue que ele tinha levado para dentro, do bezerro, do bode da expiação, né, bode expiatório. Ele trazia esse sangue para fora e ele fazia 7 aspersões, né, que ele já havia feito na arca, ele fazia aqui fora e ele derramava o sangue sobre a terra, né, do lado do altar de bronze, esse altar que vocês estão vendo aqui, ó. Ele derramava esse sangue aqui. O que vocês vão ver no livro do Apocalipse? Se você entender o que eu contei aqui, eu vou contar o livro do Apocalipse para vocês. O que vocês estão vendo no livro do Apocalipse? Prestem atenção. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vai ler lá no 5º selo. O que vocês veem? Vocês não veem os mortos debaixo do altar? Que altar era esse, irmãos? O altar de bronze que estava lá de fora do tabernáculo, onde se matava os animais, o sangue escorria sobre a terra. Fala dos mortos debaixo do altar. O sangue era a vida, morreram que estão debaixo do altar. É uma figura. Vocês estão vendo o tabernáculo no Apocalipse, tá? Aí, quando vocês continuam vendo, vocês vão... tem várias figuras aqui, tá? Por exemplo, tu lembra o texto que fala do altar de incenso? O capítulo? Altar de incenso é Apocalipse 9. Apocalipse 9, depois Apocalipse 15. Tá, isso. Apocalipse 9, quando você lê, o que você está vendo lá? Você vê um anjo que ele está diante de um incensário de ouro. Depois Apocalipse 15, Israel me lembrou, diz que tem vozes saindo das 4 pontas do altar. Era esse altar de ouro, onde tem a oração dos santos. Se você continuar lendo, você vai ver, eu vou resumir nesse, quando toca a 7ª trombeta, você não vê lá no último versículo do capítulo 11 dizendo que o céu se abre e se vê a Arca da Aliança? O que ele estava dizendo? É uma figura para dizer que o céu se abriu e eles estão vendo o trono de Deus. A arca era um símbolo do trono de Deus. Só que o que acontece? No dia da expiação, o sumo sacerdote vestido de branco, ele não entrava lá dentro com sangue, fazia a expiação e ele voltava para fora. Essa volta para fora acontece na 7ª trombeta, quando Jesus está saindo do trono e ele está vindo para a terra. E ele trazia o sangue e ele agora vai derramar sobre a terra. A Bíblia não diz assim que
Quando ele vier, ele vai vir com espada, ele vai executar a ira e diz que o sangue correrá até os freios dos cavalos. É isso que está acontecendo, o dia da ira. Mais um acréscimo. Vocês lembram que no dia da expiação o sumo sacerdote se vestia só de branco e entrava para fazer isso? Aonde que você vê isso, irmãos? Quando você estuda as 7 igrejas, que você vê um como filho de homem, com olhos como chama de fogos, e ele está entre os castiçais, com essa imagem aqui, ó. Ele está entre os 7 castiçais, vestido de branco, né? Vocês entenderam que o livro do Apocalipse ele está narrando as festas que Israel falou ontem, mais especificamente as últimas 3, inclusive a festa da expiação. Quando você vê, por exemplo, trombetas tocando aqui, ó, no livro do Apocalipse, a gente fala de anjos, 7 anjos. A palavra anjo é mensageiro. O que a gente é aqui na Terra? A gente não é mensageiro? Aleluia. Você vê que o próprio Jesus era um mensageiro. Ele foi chamado de anjo. Você vê que existe o anjo, aquele ser espiritual, aquela coluna de fogo. Existe esse anjo. Mas a palavra anjo, ela não se refere apenas a esse ser espiritual. A palavra anjo significa mensageiro. Ela se refere a todos nós. O Israel acabou de falar, quem é que vai estar tocando trombetas? Quem é que vai estar profetizando e fazendo esses flagelos acontecer? A Bíblia diz que o que a gente liga aqui na terra está sendo ligado no céu. Aquilo que a gente profetizar aqui é o que Deus vai fazer aqui e derramar sobre a terra. Entenderam? Então, vocês conseguem começar a conectar. Mas é isso que a gente tem tentado mostrar para vocês. Quando você não entende o livro de Daniel, quando você não entende a lei, os profetas, você não entende o tabernáculo, as festas, as 2 casas de Israel, muito do que a gente está falando aqui, ele ficaria bloqueado. Então, por isso que a gente gastou tempo falando de outras coisas para chegar aqui e pelo menos poder apresentar para vocês um panorama geral de muitas coisas que estão ligadas ao Apocalipse, né? Amém. A gente estava falando sobre as 2 testemunhas ali, né? Falamos sobre as festas e tudo mais. Então, olha que interessante que o irmão Tiago Tiz ele falou aqui, né? Que o sumo sacerdote ele entrava com aquele sangue, veja, Cristo morreu e apresentou diante do Senhor o seu sangue. Então, esse apresentar é a figura do quê? Justamente a figura de a expiação, o trabalho. Quando ele aspergiu o sangue, era uma representação de Cristo fazendo o trabalho por nós, no sentido de ser nosso advogado. Até hoje ele está lá, quando você peca, ele mostra o sangue. Não, esse aqui está debaixo do sangue. Só que um dia esse sangue vai voltar e vai ser aspergido sobre o altar. Então, o irmão falou assim, que em Apocalipse 6, lá no quinto selo, é quinto selo, né? Eu sempre confundo. No quinto selo vai dizer assim, que foi visto as almas daqueles que haviam sido mortos por causa do testemunho e por causa da palavra de Jesus. Diz aí, né? Ó, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, até quando, né, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número dos seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles também foram. Então, eles morreram porque eles estavam testemunhando a palavra de Deus, e diz que eles estavam debaixo do altar. Irmãos, algumas pessoas vão dizer que eles estão debaixo do trono de Deus. Não. O texto está falando que eles estão debaixo do altar. Irmãos, onde é que era derramado o sangue? Que altar que era? Era o altar de bronze que ficava fora. Então, quando era oferecido para Deus, né, o sacrifício de paz, veja, o sangue do cordeiro era cortado e ele se derramava até as bases do altar. Por isso que fala que as almas deles estão debaixo do altar. Percebe? Porque é o sangue deles que está aí correndo debaixo do altar. Então, este altar, irmãos, ele representa o mundo. Ele representa o mundo e eles estão morrendo no altar, como se eles estivessem morrendo no mundo. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se o altar representa o mundo, e nós vemos que ali tem fogo, esse fogo representa 2 coisas, a provação, mas como o fogo é ardente, também representa o lugar dos mortos. Percebe? É lá onde que está o fogo. Então, aqueles 4 ângulos representam os 4 ventos da terra. Nós vamos ver que Apocalipse diz que esses chifres, eles falam, porque é a própria igreja falando que está nos 4 cantos da terra. Então, eles estão sendo mortos ali no altar. Agora, depois nós vamos ver que dentro do tabernáculo existe um outro altar.
E este altar é o altar de ouro. O externo fala de bronze, tá? E o interno fala de ouro. E nesse altar interno que está ali, mostra, consegue aumentar ali? Que é aquele ali, ó. Isso. Esse altar é de ouro. Somente os sacerdotes tinham acesso. E uma vez por ano, esse altar era introduzido dentro do Santo dos Santos, e aquela fumaceira do altar enchia todo o tabernáculo. E quando isso acontecia, ele aspergia o sangue e depois ele saía, tá? Então eles não morreram nesse altar aqui, eles morreram no altar de fora. Olha o que vai estar acontecendo em Apocalipse 15, tá? Assim, então, 7 anjos que consumam a ira de Deus, é isso aí. Apocalipse 15. Olha que interessante. Apocalipse 15 diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, né, mesclado com fogo, os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois somente tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos, olha só, o teu julgamento se fez manifesto. O julgamento de Deus sobre as nações está sendo feito por meio das taças. Agora, olha o que vai abrir no verso 5. Depois destas coisas, olhei e eis que abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Agora ele já está falando do verdadeiro tabernáculo, no céu que está se abrindo, irmãos. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos ao peito com cintas de ouro. Posso falar do que eu entendo da ressurreição? Sim, claro. Irmãos, olha o que nós estamos vendo aqui, irmãos. Os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro. Quem se veste de linho puro nas bodas do Cordeiro, irmãos? A noiva. Aqui esses 7 anjos estão saindo do santuário vestidos de linho puro, resplandecentes, cingidos do peito com cintas de ouro. Irmão, são 7 anjos que são sacerdotes. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Aqui é a igreja ressuscitada que vai estar atirando os flagelos da ira de Deus na terra. Né? E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram dos santuários vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, dos 4 seres viventes, Deus aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça. Lembra que eu mostrei ali o altar de incenso? E diz assim: e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Olha o que fala na lei. Diz assim, lá em Levítico: nenhum homem estará na tenda da congregação enquanto ele entrar para fazer propiciação do santuário, até que saia, depois de haver feito a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Irmãos, Cristo entrou no Santo dos Santos, está fazendo a expiação por nós, nós tivemos os nossos pecados perdoados na cruz, mas há um trabalho até a sua vinda, e ele está trabalhando nisso, e nesse momento aqui, o que está acontecendo? Isso já acabou. Aqui já acabou, a aspersão já foi feita no Santo dos Santos, ele está voltando com estes 7 anjos que são a igreja, e agora aquele sangue que era atirado sobre o altar vai cair sobre a terra. Eram 7 aspersões que eram atiradas, né? Lá na Arca da Aliança, mostrando que Cristo fez a aspersão pelas 7 igrejas. Agora ele está saindo, pegando esse sangue tem que ser cobrado. Todo o sangue que vai ser derramado vai ser cobrado. Então, este sangue de Cristo que foi derramado pela propiciação de todo mundo, vai ser cobrado de todo o mundo. Assim como era aspergido 7 vezes sobre a arca, vai ser aspergido 7 vezes sobre o altar. E diz assim: e o santuário se encheu da fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Na lei dizia que ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse a expiação. Está vendo que é a mesma coisa? E vai dizer: e ouvi a voz do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, derramai a terra
derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. O que Jesus disse para os seus discípulos? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É a mesma coisa. Agora, ide e derramai as taças. E continua. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de boi. O que as duas testemunhas faziam? Transformavam água em sangue. E morreu todo o ser vivente que havia na terra. Qual é a diferença de trombetas e taças? As trombetas, Deus falava e destruía apenas a terça parte. Nas taças, Deus está desfazendo tudo. Amém? Porque aqui já é o juízo. Deus, lá ele estava dando uma palhinha. Aqui ele já está desfazendo tudo. Né? Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras. Ó santo, pois julgaste essas coisas. A Bíblia não diz que Jesus é aquele que era, que é e que há de vir? Mas aqui fala, ó santo. Então ouviu o anjo dizendo das águas: Tu és, tu que és, né? E que eras. O santo, pois julgastes essa coisa. Por que ele não fala aqui que há de vir? Porque ele está vindo. Ele não fala tu que és, que era, ele está falando tu que és e que era. Porque ele está vindo, irmãos. E diz mais: porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhe tem dado beber, pois são dignos disso. O que foi perguntado lá no sexto selo? Senhor, até quando não vingas e julgas o nosso sangue daqueles que derramaram sobre a terra? Está aqui a resposta. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tem-lhes dado sangue para beber. São dignos disso. E ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Vou passar para a última taça, tá? E diz assim, vamos lá, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Diz aqui. Olha que interessante, vou pular um pouquinho, tá? Verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está, consumado. Irmãos, Cristo falou consumado na cruz porque foi feita a expressão. E aqui está sendo feito consumado porque foi terminada a expressão da volta. Consumado está, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto. O que aparece no sexto selo? Grande terremoto. Como nunca houve. Aqui Cristo está voltando. Aqui é a vinda dele mesmo. E sobrevieram vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve. Igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade, Babilônia, se dividiu em 3 partes. E caíram, irmãos, a cidade das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram. Irmão, o mundo está caindo, está sendo destruído totalmente. E os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, como pedras que pesavam cerca de 1 talento. Não sei, 30 quilos. Pedras que pesavam cerca de 1 talento. Você está vendo que eles estão sendo apedrejados? Porque eles foram pegos em adultério. Pedras que pesavam cerca de 1 talento, por causa do flagelo e da chuva de pedras, os homens blasfemavam de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Isso aqui é a vinda do Senhor. Irmãos, o céu vai se abrir. A Bíblia diz que o céu vai se enrolar como um pergaminho, o céu vai se queimar, vai haver um grande terremoto que vai cair tudo que existe na terra, tudo vai ser queimado, vai cair pedras do céu, e junto com essas pedras vai vir aquela grande pedra de Apocalipse que vai desfazer todos os reinos. Amém? Então, já que a gente está falando de uma forma aleatória, vocês perceberam que a gente não está dando muita cronologia, a gente está pegando um pouquinho de cada coisa para tentar mostrar para vocês um pouquinho de cada conexão que a gente vai vendo, tá? Num estudo, quem sabe, mais longo, a gente conseguiria mostrar cronologicamente tudo para vocês. Mas eu vou tentar mostrar uma pequena cronologia, em poucas palavras, para vocês do livro do Apocalipse. Vocês lembram que até agora a gente falou, por exemplo, ali das 2 casas, ciclo das festas, a gente falou lá do profeta Daniel. No profeta Daniel eu mostrei para vocês que existe uma última semana, que foi aquela semana que a gente viu ali, que uma semana são 7 anos, dividido em 3 anos e meio. Depois a gente viu em Daniel 12 lá um trechinho onde a gente falou de 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo.
tudo isso, irmãos, na verdade, e tudo isso estava tipificado na última semana. A última semana é esse período aqui, ó, onde na metade da semana seria feito o cessar o sacrifício e oferta. Ou seja, metade é 2 períodos de 3 anos e meio. Quando você vai, então, para uma cronologia da última semana, tudo que a gente vê na Bíblia e a gente lê está ligado a isso aqui, ó. A primeira vinda de Cristo, o tempo que a gente está vivendo. Aqui a gente vê que já faz parte da última semana. Já começou a grande tribulação, já começou... Eu chamo de tribulação. Eu digo assim, ó, já começou a tribulação. Já começou a tocar trombetas, já começou a ser abertos selos, a igreja está tipificada aqui. Mas vocês lembram que no meio tem um marco onde vai ser um diferencial? Por quê? Porque os últimos 3 anos e meio, embora tudo faça parte da tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá, esses 3 anos e meio a gente chamaria assim, ó, do ápice da grande tribulação. Que é onde o anticristo, que já está atuando em todos os 7 anos, ele vai ter um poder para perseguir e matar os santos durante 42 meses, que é o mesmo que 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1200, ou 42 meses, que a Bíblia vai falar. Então, lá no livro do Apocalipse, vocês vão ver que a Bíblia diz assim, ó, que durante 1260 dias, as 2 testemunhas têm liberdade para profetizar e ninguém consegue parar. Mas durante 3 dias e meio, proféticos é o mesmo que 3 anos e meio, elas vão estar sendo perseguidas e mortas. Perceberam? Não é os mesmos 42 meses que foi dado poder ao anticristo, ou que a gente estudou no primeiro dia do seminário, que diz que o chifre pequeno receberia o poder para perseguir durante um tempo, tempos e metade de um tempo a igreja? Só que tudo isso que a gente está mostrando para vocês, tudo, selos, trombetas, as taças, embora elas estejam no final, Israel colocou algo que eu também penso também nesse sentido. No final, você vê que o 7º selo, a 7ª trombeta, a 7ª taça, até a 7ª igreja ali, né, embora todas elas falam da unidade da igreja, mas na última está sendo dita, assim, ó, eis que eu bato a porta. Para todas é dito, venha em breve, mas para isso ele está dizendo, eu estou à porta. Você vê que todos eles estão mostrando o momento da vinda do Senhor. Então, a vinda sobre as nuvens, que é dito em Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens. Aqui Jesus subiu nas nuvens, aqui ele volta nas nuvens. E a Bíblia diz, todo olho verá. A Bíblia não fala, vocês devem ter percebido, né? A gente sempre respeita a visão de todos, mas vocês vão perceber que a Bíblia não fala de um arrebatamento secreto, não fala de uma igreja, né, que seria poupada, não fala disso. Não, inclusive a gente pode falar do dia do Senhor para finalizar, para mostrar isso claramente, tá? Uhum. Então, assim, a Bíblia não fala sobre isso, pelo contrário, o que ela está falando? Ela está falando de uma única vinda, não tem divisão ou etapas, ela fala de uma única vinda visível, aonde vai se cumprir todas as coisas. E aonde que a gente vai ver isso? Tudo isso que eu estou tentando mostrar de cronologia é porque esse mapa que eu desenvolvi aqui para vocês, ele tem uma cronologia. Você vai ver a última semana de Daniel aqui, ó. 1º, 2º, 3º, a metade da semana, o 5º, 6º e o 7º ano. Vocês veem aqui, ó, tudo isso está alinhado. Quando vocês entram, eu não sei se vocês lembram do que eu e o Israel falamos, acho que até foi o Israel que comentou. Quando você lê essa igreja aqui no meio, eu vou pegar a última porque tem um mapa completo. Quando você vê a igreja de Tiatira, nessa igreja vocês vão ver assim que é dito, que se eles não se arrependessem, eles seriam postos em uma grande tribulação. E aonde que essa igreja está? Não é a cana central? É como se ele estivesse dizendo, na metade da semana, que é onde o anticristo recebe o poder para perseguir, o chifre pequeno começa a perseguir, recebem poder, é ao mesmo tempo que Deus está dizendo, é eu que dei poder para ele, daqui eu permiti que ele perseguisse, por quê? Porque muitos não estão se arrependendo, entenderam? Então você começa a ver um panorama geral e você vê que o livro do Apocalipse, ele é como se fosse um quebra-cabeça. Você vira aquela caixa, tá tudo espalhado. Mas você começa a montar as pecinhas, você vê que tudo se encaixa, tudo se conecta. Tudo está conectado. Então, eu botei esse mapa que vocês estão vendo agora, ele é um mapa que eu estou começando a desenvolver, refazê-lo, ele é um mapa novo. Então, ele não está completo ainda. Mas eu tenho aqui um mapa antigo que eu queria mostrar para vocês. Esse mapa antigo,
que eu havia desenvolvido, ele tem uma colocação que eu ainda não botei no novo. O Israel falou de um terremoto que está acontecendo na 7ª taça, certo? Está distorcido aqui, mas vocês veem. Quando você lê o texto da 7ª taça, a Bíblia não fala sobre um grande terremoto? A gente acabou de ler. É isso aí, né? O texto o Israel acabou de ler. Se vocês perceberem, olha só que interessante. Lá no passado, Moisés, ele sobe o Monte Sinai e conversa com Deus. Moisés desce o Monte Sinai e Deus diz, tu vai descer, tu vai consagrar o povo hoje e amanhã, porque no início do 3º dia eu descerei, certo? Moisés desce e você vê ali uma questão muito interessante. A Bíblia diz que Moisés desceu, fez uma aliança e consagrou o povo. Hoje e amanhã é 2 dias, né? Porque no início do 3º dia, Deus desceria para falar com o povo. Deus desce numa nuvem. Havia relâmpagos, vozes, trovões e houve terremoto. O monte tremia. Isso é uma figura da vinda de Jesus. Jesus desceu uma primeira vez, ele selou uma aliança com o povo, estava preparando a igreja durante 2000 anos. Se você contar da vinda de Jesus, da primeira vinda, ele está lavando as nossas vestes, que era o que Moisés deveria fazer com o povo. Lavar as vestes do povo durante hoje e amanhã, 2 dias, profeticamente 2000 anos. Porque no início do 3º, nessa virada, o que a Bíblia diz? Deus desceria nas nuvens sobre o Monte Sinai, aponta para a vinda do Senhor. A Bíblia diz que o monte estremecia, um terremoto. Só que esse terremoto ele é chave, irmãos, porque vocês vão ver, lá, né, só para concluir, lá o povo tremeu. Né? Lá o povo teve medo, né? E disse, Moisés, fala o Senhor com Deus. Só que na nova aliança a Bíblia diz assim que os santos, né? As nações vão tremer de medo diante do Senhor, vão se esconder nas cavernas, mas os santos, eles é o momento tão aguardado em que os santos serão arrebatados. Lá, a Bíblia diz que 70 sacerdotes subiram com Moisés até a metade do monte. Aqui a Bíblia diz que a igreja, olha o número 7 de novo, né? A igreja vai subir até a metade, até as nuvens para se encontrar com o Senhor nos ares. Estão entendendo o que está acontecendo? Por que a gente fala que está muito próximo à vinda de Jesus? Porque esses 2000 anos estão batendo. Né? Talvez alguém vai dizer, não, mas já passou de 2000 anos. Mas a gente tem uma defasagem nos calendários. Mas a vinda de Jesus está muito breve, irmãos. E aqui entra uma questão, que é o que eu queria mostrar para vocês. Esse terremoto da 7ª taça, ele é o mesmo terremoto que você vê que está aparecendo lá, ó, na abertura do 6º selo, a Bíblia diz assim que há um grande terremoto. Quando você vê o toque da 7ª trombeta, há um grande terremoto. Quando você lê sobre as 2 testemunhas ressuscitando depois de 3 dias e meio, não é 3 anos e meio, profeticamente? Quando as 2 testemunhas falam do povo de Deus. Quando diz que as 2 testemunhas ressuscitam e ouve uma voz, suba para cá, não há um grande terremoto? Quando toca a 7ª trombeta, um grande terremoto. Quando derrama a 7ª taça da ira, um grande terremoto. A Bíblia não está falando de vários terremotos que estão destruindo a terra. Ela está falando de um único terremoto na vinda do Senhor. Então, o que você percebe com isso? Que existe um alinhamento dessas profecias contando a mesma história e ampliando a revelação a cada vez que você progride na revelação. Entenderam? Então era isso que eu queria mostrar, que existe uma cronologia, assim como no livro de Daniel está um abaixo do outro, são camadas de revelação e uma vai ampliando a outra. O livro do Apocalipse ele segue a mesma sequência, irmãos. É uma camada embaixo da outra e uma amplia a revelação da próxima. Entenderam? Amém. Então o Apocalipse literalmente ele é um quebra-cabeça. O final vai estar lá no início, às vezes o início vai estar lá no final, você vai ter que começar a juntar as peças para chegar à conclusão dele. Irmãos, como a gente já está em 2 horas e meia de gravação, eu vou falar um último tema que vai ser rápido e a gente vai finalizar, tá? Como eu falei, tem muita coisa para falar aqui, irmãos. A gente está resumindo isso tudo, que às vezes a gente demora muito tempo para explicar em 2 horas, não tem como. Então, somando tudo, 6 horas é muito pouco tempo para explicar tudo. Nós tínhamos que denunciar coisinha por coisinha. Tem muita coisa nos profetas, uma série de coisas. Mas eu acho que a gente deve... Eu acho que tu pode até fechar o gráfico aí, irmão. Se tu tiver como abrir um aplicativo de Bíblia para mostrar na tela, tá? Eu vou usar João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês aqui, que eu vou mostrar como um texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele é distorcido.
Eu quero fazer uma pergunta para vocês. A carta que foi escrita em 1 Tessalonicenses por Paulo foi destinada ao mesmo povo na segunda epístola? Foi. Paulo escreveu ao mesmo contexto, com o mesmo espírito, para as mesmas pessoas. Será que ele vai mudar o contexto, distorcer tudo de uma epístola para outra? Não. Então, ela é basicamente uma epístola escatológica em alguns aspectos. Capítulo 4, verso 13. Passa na tela para os irmãos verem que a gente vai acompanhar junto, tá? Eu quero dizer para vocês que quando Paulo escreveu, não existia capítulo, não existia versículos, era simplesmente uma carta. Ninguém escreve versículos e capítulos em carta. Isso foi feito pela igreja, né, para facilitar a leitura. Mas vamos esquecer versículos como se não tivesse. Vamos ler corrido, tá? Vai dizer assim, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O mundo não tem esperança, nós temos. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante a Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, eles vão ressuscitar. Tá? Eles vão vir com Jesus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor. Está falando do quê? Vinda do Senhor. De nenhum modo precederemos, ou seja, passaremos na frente dos que morreram. Ou seja, nós não seremos arrebatados antes daqueles que morreram, seremos arrebatados juntos. Ok? E continua. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, quando você vai falar de arrebatamento, só lê esses 3, 4 versos aqui e acabou. Você já continua a ler o resto? Você já leu o que está dito depois? Olha o que vai dizer. Consolai-vos, pois, uns em outros com estas palavras. Agora nós vamos para o capítulo 5, entendendo que não tem divisão de capítulo nem verso. É o mesmo contexto, é a mesma coisa para as mesmas pessoas. Vai dizer, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, tempos e épocas do que ele acabou de falar, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quem vem como ladrão, irmãos? Jesus vem como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreverá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Você consegue ver que ele está chamando o arrebatamento de dia do Senhor? Você percebe que ele está demonstrando aqui que o arrebatamento é o dia do Senhor? E ele diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Agora, ele fala um pouco da vinda do Senhor aqui, né? No capítulo 5, ele vai continuar em 2 Tessalonicenses. Vamos para lá. Quer ver como é que vai ser a vinda do Senhor, irmãos, que ninguém sabe? Diz assim, capítulo 1, desde o verso 7. Verso 6. Será que Jesus vai vir invisível, como as pessoas estão ensinando? Olha o que fala no versículo 6. E se é de fato justo para com Deus que lhe dê em paga em tribulação os que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar quem? O Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Olha, está aqui a vinda do Senhor. Mas como é que ele vai vir, irmãos? Ele então, né, vou ler de novo. Com os anjos do seu poder, como? Verso 8. Em chamas de fogo. Em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Jesus está vindo invisível ou está vindo em fogo? Ele está vindo em fogo para castigar os ímpios, irmãos. Não existe arrebatamento secreto na Bíblia. Isso foi criado no século XIX. O arrebatamento vai ser quando Jesus vir em fogo, os céus vão literalmente explodir, ele vai vir tomar a sua igreja e os ímpios serão condenados. E sabe o que eles estão ensinando nas igrejas? Não, nós estamos aqui, a qualquer momento Jesus vai vir e as pessoas não estão se preparando para a vinda do Senhor. Elas acham que Jesus vai vir a qualquer momento. Não, irmãos.
Aqui está dizendo que Jesus vai vir em chamas de fogo para vingar-se daqueles que não fizeram a vontade de Deus. Será que o anticristo vai vir antes da igreja ser arrebatada ou depois? Vamos ver aqui. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Preste atenção, vê como falta leitura às vezes, falta uma instrução, um estudo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Então, lá em 1 Tessalonicenses, que fala do arrebatamento da vida do Senhor, é diferente do que está escrito aqui? Não, é a mesma pessoa, são o mesmo povo, é o mesmo Espírito que está falando, é a mesma coisa. Irmãos, no que diz respeito à vinda, está falando da vinda? Do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião. Reunião o quê? Arrebatamento, irmãos. Nós seremos reunidos, a nossa convocação de estarmos com o Senhor. Né? Com ele nós vos exortemos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda do Senhor, o dia do Senhor, o arrebatamento, não acontecerá sem que primeiro venha o quê? Leia aí para nós. A apostasia e seja revelado o quê? O homem da iniquidade, o filho da perdição. Irmãos, o dia do Senhor, o arrebatamento não acontecerá sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Você consegue perceber como a igreja distorceu o que a Bíblia sempre ensinou? Por falta de leitura e doutrinas de homens. Eles vão inventar um monte de texto totalmente fora do contexto para criar uma doutrina que não existe. Isso é Satanás trabalhando para desviar você da preparação, irmãos. E isso vem sendo difundido desde o século XIX. E sabe como é que vai ser o dia do Senhor? Vou pegar nos profetas um texto e a gente vai finalizar. Olha só, Paulo estava associando o dia do Senhor ao arrebatamento. Olha o que vai dizer aqui. Verso 15. Ah, que dia, pois o dia do Senhor está perto, né? Pois vem com a assolação do Todo-Poderoso. Olha que interessante, vem com a assolação do Todo-Poderoso. É o dia do Senhor, é o arrebatamento, irmãos. Tá? Joel capítulo 1, verso 11. O Senhor se levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, muito terrível. Quem poderá suportar? Isso está lá no sexto selo, mesma expressão. Eu vou ler de Amós também. Depois tem que ler de Isaías e a gente finaliza. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Ele vai falando. Olha aqui, ó. Aquele Pode dia falar. será um dia de indignação, dia de tribulação e angústia. Beleza. Deixa eu ler daqui da tua tela, então. Uhum. Ó, aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia e de alvoroço, e de assolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Olha só o que vai acontecer neste dia, depois eu vou ler. Tu tá no sexto selo? Sim. Olha o que vai acontecer na vinda do Senhor. Eu vou ler desde o verso 1, tá? E depois eu vou finalizar com o sexto selo e a gente finaliza. Isso aqui, irmãos, é o retrato da vinda do Senhor. Irmãos, a vinda do Senhor vai ser terrível. Terrível. Não é nada disso que estão ensinando por aí, mas olha como é que vai ser. Chegai-vos a nações para ouvir, e vós, povos, escutais. Ouça a terra e a sua plenitude, e o mundo tanto quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. As pessoas estão aí confiando no exército, né? E a destinou para a destruição e as entregou para a matança, irmãos. Os seus mortos serão lançados fora, e dos seus cadáveres subirá o mocheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide da folha da figueira. Jesus não fala disso? Da figueira? Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que desce para exercer o juízo, e desce sobre Edom, e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada com gordura de cordeiros, de bodes, gordura de rins e carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em borda. Lembra que nós falamos da aspersão? Tinha um sacrifício. Tá?
Verso 8, eu vou pular. Porque será o dia da vingança do Senhor e o ano da retribuição pela causa de Edom. Irmãos, tem muito mais textos. Vou ler esse aqui, ó. Está no sexto selo? Sim. Olha o que vai acontecer no sexto selo. Um pouquinho mais para cima. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o céu se tornou negro como um saco de silício, e a lua se tornou em sangue. E as estrelas do céu caíram, não foi que nós lemos? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, e abalada pelo vento forte. O céu se retirou como um livro que se enrola, e todas as ilhas, todos os montes foram removidos dos seus lugares. Olha o que as pessoas vão estar falando na vinda do Senhor. E os reis da terra, os grandes, os ricos, né, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes, né, e aos rochedos: caí sobre nós e escondemos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, o céu vai pegar fogo, vai explodir, as pessoas vão ver Cristo vindo executar a ira de Deus, vindo em chamas de fogo, e eles vão receber o evangelho, antes disso eles não vão crer, aí vai ser tarde. Você percebe como vai ser terrível a vida do Senhor? E se você não estiver preparado, irmão, pode ser que você olhe para o céu e dizer assim: escondei-nos da face daquele, porque ele vai dizer: malditos, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Irmãos, é tempo de se arrepender. Se isso está acontecendo, irmãos, no mundo, é porque a igreja do Senhor se desviou. Irmãos, sabe por quê? Agora eu vou falar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil. Sabe por que Deus está dando autoridade para o inimigo vencer? Por causa da iniquidade da igreja brasileira. A igreja brasileira está no pecado, irmãos. E Deus está começando a tratar, é por isso que o inimigo venceu. E não existe exército, não existe presidente, não existe ninguém que possa mudar isso, a não ser que a igreja se arrependa, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos dias de Jeremias. Nabucodonosor vem vindo. Amém? Então, eu quero falar aqui só de 2 textos para a gente encerrar, e a gente encerra o nosso seminário, tá? Vocês lembram que Jesus ele falou da vinda dele em Mateus 24? Eu até falei para vocês aqui no primeiro dia do seminário que Mateus estava citando Daniel, quando ele fala da abominação desoladora, ele estava citando o profeta Daniel, quem lê entenda. Jesus citou o profeta Daniel quando ele diz assim que ele fala de uma grande tribulação como nunca houve, nunca mais haverá. Depois ele cita o profeta Daniel de novo, falando quando ele fala de como filho do homem vindo sobre as nuvens. Só que todo esse acontecimento, tá, falado por Jesus, olha as palavras dele quando ele fala da sua própria vinda. Aqui não é um apóstolo, não é um profeta, não desmerecendo, porque foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Mas o que Jesus falou da vinda dele, irmãos? E aqui é a palavra de Jesus. Ele diz assim, ó: logo depois da aflição daqueles dias. Tribulação. Entende? A palavra aflição é tribulação. Logo depois da tribulação daqueles dias. Jesus não falou de nada antes. Jesus, que era Jesus, ele poderia ter falado de um arrebatamento, ele poderia ter dito: a igreja não vai passar por nada disso, independente do público. Era um público judeu, né? Era um público... Sim, mas Jesus sabia que todos teriam acesso a esse mesmo texto. Por que Jesus não falou nada sobre um arrebatamento secreto? Olha o que Jesus diz: logo após a aflição daqueles dias, o sol escurece, a lua não dá claridade, as estrelas caem do céu, os poderes do céu são abalados. Isso aqui não é o 6º selo que Israel acabou de ler? A mesma coisa. Ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. As nações, né, as tribos da terra se lamentarão. Não são aqueles que estão se escondendo nas cavernas e dizendo: caia sobre nós? Ele diz: e eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Não é o que Apocalipse 1,7 diz? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. E aí ele termina dizendo: e ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta. Não é o que está lá em 1 Tessalonicenses 1,4, que diz assim que, dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, os mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados? Ele está dizendo aqui, ó, ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos. Quem são os escolhidos?
né, dos quatro ventos, de uma outra extremidade do céu. É o arrebatamento acontecendo. Jesus, ele falou aqui. Agora, para terminar, eu não quero falar de escatologia ou de cronologia. Eu quero deixar um alerta. E esse alerta, ele tem tudo a ver com escatologia, porque Jesus deixou esse alerta quando ele falou da vinda dele. Olha o que Jesus diz. Mateus 24 é o mesmo de Lucas 21, só que Lucas registrou um acréscimo que não tem aqui em Mateus. Lucas diz assim, ó: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. É o mesmo que está em Mateus. Tá? Só que ele vai dizer assim, ó: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, né? Ele diz, olhai para cima, levantai as cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Para quem que foi falado isso aqui? Para a igreja. As nações da terra estão se escondendo, mas para a igreja a palavra não é de ira e temor. A palavra é quando vocês virem o sol escurecer, a lua não dar a claridade, o céu se recolhendo como pergaminho, os poderes do céu sendo abalados. Para a igreja a palavra é olhem para cima, porque está próxima a vossa redenção. E olha só o que ele vai dizer. Ele vai falar da parábola da figueira. A figueira aparece lá em Isaías, aparece lá no sexto selo. Tá? A parábola da figueira, diferente do que muitas pessoas interpretam, dizendo que era Israel em 1948, a palavra da figueira fala dos poderes do céu sendo abalados, como uma figueira que é sacudida e as coisas começam a cair. Eu só quero falar desse último trecho, tá? Ele diz assim, ó: assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo, o reino de Deus está perto, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele está dizendo, o céu e a terra vão passar. Entende? Vai ser desfeito. Vai haver novo céu e nova terra. Ele diz assim, ó: olhai por vós que não aconteça que os vossos corações fiquem carregados de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Esse era o texto que eu queria deixar para vocês. Jesus está dizendo assim, ó: tudo isso vai vir sobre vocês. Vocês vão ver tudo isso. Não existe uma visão escapista de dizer, ó, vamos escapar, porque é a noiva não pode ser chicoteada, não pode ser maltratada. A verdade é que a Bíblia ensina que durante todo o tempo, desde a primeira vinda de Jesus, a noiva sempre foi chicoteada, sempre passou por tribulação, sempre foi maltratada. Por isso que o Senhor vai vir no dia da retribuição e vai retribuir aqueles que fizeram mal à noiva de todos os tempos. Não existe um livramento só para um pedacinho do final, entendem? Então, Jesus ele deixou um alerta, ele diz assim, ó: olhai por vós, né? Olhai por vós, para que os vossos corações não fiquem carregados de glutonarias, embriaguez, cuidados da vida. Não tem muitas pessoas que estão mais preocupadas com essa vida do que com a vinda do Senhor? Talvez um exemplo, né? Para nós, público nunca importou. Se a gente pudesse pregar para uma pessoa tudo isso que a gente falou, seria a mesma coisa. Tá? Mas olha só, um reflexo que a gente vê, eu vejo isso no meu canal. Quando a gente prega isso, às vezes não chega a 1000 visualizações. Porque o povo está mais preocupado com as coisas dessa vida do que com a vinda do Senhor. E Jesus diz assim, ó: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Esse dia virá sobre todos. Tá? Então ele diz, vigiai em todo o tempo, orando para que sejais ávidos e dignos de evitar todas essas coisas que estão para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Em pé, irmãos. Castiçais. Muitas pessoas olham e dizem, ó, tá vendo? A Bíblia diz assim, ó, para que vocês possam escapar dessas coisas, dizendo que Jesus estava falando de escapar. Não, Jesus está dizendo que isso acontece depois da grande tribulação, e ele está dizendo para que vocês possam escapar do juízo que ele vai trazer quando ele vier sobre as nuvens. Jesus não estava falando que a igreja escaparia por meio de um arrebatamento antecipado e secreto. Jesus está dizendo para vigiar, para que o nosso coração não fosse libertino e quando ele vier sobre as nuvens, a gente possa escapar do juízo que será derramado sobre os ímpios. Essa é a revelação. Então, tudo que a gente abordou aqui, irmãos, é porque a gente queria chegar aqui e dizer, Jesus vem. Jesus vai voltar.
Mas quando ele voltar, ele é um dia glorioso para quem está em santidade, para a igreja. É um dia que a Bíblia diz assim, ó, vocês podem olhar para os céus porque o Senhor está vindo. Está perto a redenção de vocês. Mas para os ímpios, para aqueles que apostataram, a Bíblia fala sobre apostasia, para aqueles que botaram a marca da besta, para aqueles que desprezaram o evangelho, para aqueles que eram virgens nécias, porque é juízo para a igreja que está dormindo também e não acordada, não despertar. Para as virgens nécias, a Bíblia diz assim, ó, é um dia terrível. O Israel frisou muito isso, é um dia de densas trevas, de nuvem, de tribulação, de toque de trombeta, é um dia que a Bíblia diz, quem poderá suportar? Então você vê que Deus está falando que é livramento para uns, mas juízo para os outros. Né? Quando o Israel leu dizendo assim que ele vem como chamas de fogo, não é o mesmo que está dizendo lá em Pedro, que os céus se desfarão como fogo, né? A terra e tudo que nela existe será consumido nesse dia da vinda do Senhor, porque é juízo, irmãos. Então assim, ó, o tempo que a gente tem para o arrependimento, para buscar a Deus, para pregar o evangelho, para até mesmo para juntar tesouros no céu, onde a Bíblia fala de galardão que o Senhor vai retribuir na sua vida. É agora. O tempo de pregar o evangelho, de você anunciar a Cristo, é agora, irmãos. Tá? Não é tempo da gente juntar tesouro na terra, mas tempo da gente juntar tesouros no céu. Porque é isso que vai sobrar quando o Senhor vier e é isso que Ele vai trazer para retribuir a cada um de nós. Amém, irmãos? Fala, amor. Vamos falar uma última palavra aqui e aí vamos finalizar. Irmãos, é uma pena que nós não podemos trazer mais textos, não houve mais tempo. A gente teve que trazer muito corrido aqui. Teria muito mais ligações para fazermos, muito mais textos, muito mais coisas que poderiam ser ditas, ligariam muito mais aqui o conteúdo para nós. Mas eu quero dizer que o essencial de tudo isso, irmãos, é que nós entendamos que o Senhor está voltando. A vinda do Senhor, irmãos, que deveria ser a maior esperança do crente, né? Já não é mais. As pessoas estão pensando mais em coisas terrenas. Estão pensando mais, muitas vezes fazem de Jesus, né? Um gênio da lâmpada, fazem dele um Papai Noel, querendo mais coisas. E apenas querem do Senhor. Mas assim, irmãos, o Senhor é justo e sabe os que são seus. Então nós temos que ter um entendimento que é o momento de nós nos santificarmos, de nós vivermos uma vida reta, de nos corrigirmos. Então isso daqui, irmãos, é para despertar vocês, para que vocês precisam se corrigir diante do Senhor. E nós precisamos estar corrigidos diante do Senhor, porque, irmãos, vai haver um tempo em que vai dizer assim das virgens, né? À meia-noite eis que vem o noivo, todas elas vão se levantar. E as que têm azeite, elas vão ir ao encontro do noivo. Mas aquelas que não têm azeite, elas vão tentar comprar azeite na última hora e não vão achar. Porque não se compra azeite meia-noite, irmãos. Agora é o momento. É o momento de nos santificarmos. Tá? Irmãos, então percebam, os sinais estão aí. As coisas estão acontecendo. Irmãos, nós nunca tivemos uma iminência de uma possível guerra nuclear no mundo. Tá? Olha o que está acontecendo lá do lado da Rússia. Olha o que está acontecendo para aqueles lados lá, irmão. Vai haver um evento no mundo que vai abalar esse mundo, vai dar início a essas coisas que a gente está falando. Irmãos, eu quero dizer para vocês, já houve uma primeira guerra no mundo, já houve uma segunda guerra, e não vai haver uma quarta guerra mundial. Então pode ter certeza, irmãos, que o dia que for anunciado talvez uma terceira guerra mundial, a gente chegou no final, irmãos. Amém? Porque se houver uma quarta guerra mundial no mundo, a guerra vai ser com paus e pedras, porque vai ser tudo destruído. Então, irmãos, é bem possível que se isso aconteça, nós estejamos no fim. Amém? Vamos fazer uma oração para finalizarmos? Quer falar mais alguma coisa? Eu tenho mais uns 10 textos para ler.